vamos falar sobre frases e sinais de pontuação. O que são frases? Frases são algo que falamos que faz sentido. Frases vai ser um conjunto de palavras que vai ter algum sentido, que outra pessoa vai entender. Todas as frases terminarão com sinais de pontuações, que são esses que nós vamos ver agora. O ponto final. O ponto final é esse sinal de pontuação aqui. Já está dizendo final porque nós usamos ele no final das frases. Exemplo: hoje está nublado. Vamos usar o ponto final aqui, no final de frases. Ponto de interrogação. Esse é o sinal do ponto de interrogação. No ponto de interrogação, nós usamos quando iremos fazer uma pergunta direta. O que é uma pergunta direta? É quando estamos falando diretamente com quem vai responder nossa pergunta. Exemplo: que horas são? Usamos o sinal de interrogação. E também temos a pergunta indireta. Na indireta, nós não usamos o sinal de interrogação, usamos o ponto final. Um exemplo: queria saber que horas são. Ele não está falando diretamente com a pessoa que vai responder. Então, por isso que nós usamos o ponto final. Ponto de exclamação. Esse é o ponto de exclamação. Nós usamos quando vamos expressar algum sentimento. Sentimento de quê? Alegria, espanto, dor, admiração. Exemplo: socorro é um espanto. Que cachorro bonito é uma admiração. Então usamos o sinal de exclamação. A vírgula é este sinal aqui. Nós usamos para dar uma pequena pausa na leitura. Exemplo: Sabrina, como agora? Usamos também para separar itens de uma enumeração. O que é uma enumeração? Quando nós vamos no supermercado e compramos várias coisas, a gente não vai botar tudo que a gente comprou sem botar uma pontuação no meio. Então, a vírgula serve para separar essas enumerações. Exemplo: comprei macarrão, arroz e ovos. Então, a vírgula está aqui para separar nomes de uma enumeração. Separar nas datas o nome do lugar. Quando nós vamos botar a data e o nome do lugar, nós fazemos assim: Jaboatão, vírgula, 10 de maio de 2020. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para dar uma pausa maior do que a da vírgula, maior do que a que a gente acabou de ver. Exemplo: Carlos chamou João. Ele não respondeu. Então, o ponto e vírgula é este sinal aqui. Ele indica uma pausa maior do que a da vírgula. Dois pontos. Esse aqui é o sinal dos dois pontos. Ele serve para quê? Explicar algo. Exemplo: explicam-me, não tenho dinheiro. Também serve quando vamos indicar itens de uma enumeração. A gente não viu que a vírgula a gente usa para separar os objetos de uma enumeração. Os dois pontos a gente usa antes disso. Hoje comprei, dois pontos, ovos, leite e uvas. Introduzir uma fala. Antes da fala de um personagem, nós usamos o travessão. Só que antes desse travessão, temos que usar os dois pontos. Exemplo: Paula disse, dois pontos, estou muito feliz. Reticências. Reticências são esses três pontinhos aqui. Ele serve para indicar um pensamento incompleto. Exemplo: não vou dizer nada. Você é esperto. Então, depois desse nada aqui, vai ter alguma coisa. Então, é um pensamento incompleto. Por isso que tem esses reticências aqui, que são esses três pontinhos. Travessão é este traço aqui, um pouquinho grande. Nós usamos antes da fala de algum personagem. Exemplo: ela respondeu. Travessão. O que foi que ela falou? Estou grávida. Então, travessão é antes da fala de algum personagem. Parênteses é este sinal aqui, que nós botamos uma palavra dentro
e botamos o travessão. Abre travessão e fecha travessão. Travessão não, parêntese. Esse aqui é o parêntese. Serve para quê? Isolar um comentário ou dar explicações. Exemplo: Mateus. Quem é Mateus? Meu primo. Então eu isolei um comentário, eu expliquei aqui quem é Mateus. Mateus, meu primo, começou a trabalhar hoje. Então os parênteses servem para a gente isolar um comentário ou explicar algo. Aspas nós usamos dessa forma. Botamos aqui em cima e aqui em cima. A mesma coisa, abre aspas, fecha aspas. Serve para quê? Destacar alguma expressão. Exemplo, ditado popular: quem tem pressa, come cru. Que alguém falou essa frase. Então, eu estou destacando alguma expressão. Agora nós vamos falar sobre tipos de frases. Primeiro vamos aprender sobre as declarativas. Frases declarativas podem ser classificadas como afirmativas e negativas. Quais são as frases declarativas afirmativas? Quando nós estamos declarando algo e afirmando algo. Ou seja, vai ser uma frase que nós estamos afirmando aquela ação. Hoje comprei uvas. Então eu estou afirmando que hoje eu comprei uvas. Então esta frase é classificada como declarativa afirmativa. E as negativas? As negativas, nós vamos ter o emprego da palavra não. Então quando eu falar declarativa negativa, lembra da palavra não. Vamos estar declarando e ao mesmo tempo negando alguma coisa. Hoje não comprei uvas. Toda vez que tiver uma frase com ponto final e com a palavra não, ela vai ser declarativa negativa. Todas as frases declarativas terminam com o ponto final. Então aqui ó, o ponto final e o ponto final. Afirmativa, afirmando algo. Negativa, com o emprego do não e com o ponto final. Interrogativas. Quando fala de interrogativas, vocês vão lembrar de um sinal. Qual vai ser o sinal? Interrogação. O sinal de interrogação serve quando nós vamos fazer uma pergunta. Então, as interrogativas são as frases que vão ser uma pergunta. Exemplo: que horas são? Já tomou banho? Então, essas frases são classificadas como interrogativas. As exclamativas, vocês também vão lembrar de um sinal. Qual é o sinal? Exclamação. Esse é o sinal de exclamação. O sinal de exclamação serve para quê? Quando nós queremos expressar algum sentimento. Dor, espanto, alegria. Então, as frases exclamativas encerram com uma manifestação de sentimento. Ou seja, que sorvete gostoso! Parabéns, Sônia! Então, as exclamativas terminam com sinal de exclamação. Então, lembre: declarativas, afirmativas, vai terminar com ponto final. As negativas, vai ter o emprego da palavra não e do ponto final. As interrogativas, vai ter a interrogação e ela vai terminar com a interrogação. E as exclamativas vão ter o sinal de exclamação e vai terminar com o sinal de exclamação. Bons estudos!